Oi, gente. Então, a gente vai ter mais uma palestra agora, super legal, com o Rafael, que foi nosso professor aqui da IBM. Eu sou da turma de 2019, eu tive aula com ele. E, assim, é um assunto bem legal que ele vai apresentar pra gente. Obrigada. De bioinformática, ou seja, vocês vão ver na prática aqui, né? Coisas de IBM, a gente tem palestras muito interessantes do dia todo sobre assuntos diversos e que a gente vai entendendo que IBM encaixa em tudo. Então, é muito legal. E eu espero que vocês gostem dessa palestra também. Aí, fique à vontade, professor Rafael. Ele passou também uma orientação aqui para a gente, que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Então, as perguntas podem ser feitas no chat, a gente vai levantar a mãozinha e deu para ele no microfone. E os demais participantes, se quiserem levantar a mão, eu microfone para vocês. Tá? Muito obrigada e fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Podem me ouvir direitinho? Bom, então, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Deu certo no final, entre correria de gente que não responde ao WhatsApp, né? Vocês me convidam, eu ignoro. Desculpa aí. Então, acontece nas melhores famílias, tá? Então, como eu falei, é um prazer dar aqui uma palestra na Semana da IBM. Eu sempre, quando eu dava aula na medicina, né, dei aula para todos os cursos aqui da medicina, eu sempre falava que a IBM era o curso favorito. Só que eu só falava isso para a IBM, tá? Eu não falava para o resto, não. Mas, assim, é o curso que eu sempre digo que é o futuro, é onde tem maior potencial de mercado. Se eu tivesse que fazer de novo uma graduação, se eu fosse jovem, de novo, eu iria fazer informática biomédica, porque realmente é algo incrível, né? Por mais que depois vocês sofram com toda a matemática e computação que a gente já sabe e todos os cálculos, mas, enfim, é um curso bem, bem legal. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre... Como é que vai ficar assim? Meio aqui? Ah, sim, pode ser. Tá ótimo. Sim, fica melhor. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre genômica e bioinformática, então não vai ser, a gente tem só uma hora para falar. Eu vou tentar dar uma pincelada geral no tópico e mostrar um pouco tanto da parte teórica, de maneira bem suave, mas também da parte prática, como é que a gente aplica isso no mercado. Então, para quem não me conhece, eu fui professor aqui de 2015 até o início desse ano, e no início do ano, no final do ano, na verdade, com outros colegas, a gente montou uma startup, e nesse início de ano eu saí da universidade e fui trabalhar realmente no mercado, colocando a genômica e a bioinformática para trazer solução para o mercado. Então vamos lá, o título que eu coloquei, novas abordagens de genômica e bioinformática aplicada a microbiomas, então vai ser na verdade um apanhado geral sobre vários tópicos. Bom, então falando um pouquinho, como eu comentei, 2015, 2022, eu fui professor aqui na USP, na Faculdade de Medicina, vocês devem reconhecer aqui a fonte. Tínhamos um grupo bem grande, bastante pesquisa, e acho que vocês vão reconhecer algumas carinhas aqui. Esse aqui é o pelotão, eram todos os ICs de bioinformática, grupo maravilhoso que nós tínhamos. Hoje está todo mundo por aí espalhado, o Murilo, inclusive, fez mestrado comigo, etc. Mas, enfim, então a gente sempre tinha um apego muito grande, sempre que vinha algum protótipo de bioinformata, estudante de informática biomédica e pedia um estágio, a gente sempre encontrava um lugarzinho e achava um projeto legal para fazer bioinfo. Então, meu curso favorito está aqui a prova disso. E aí, no início desse ano, então, eu saí da universidade e atualmente nós temos agora uma startup chamada By Myself, e esse é o By My Team. Aí vocês vão reconhecer alguma carinha aqui também da IBM, então nós continuamos mantendo ali o carinho e o amor pelas informáticas biomédicas. Essa é a minha sócia, a Estela. Nós temos aqui uma startup de genômica e bioinformática. O Gustavo também é bioinformata, trabalha, ele fez o mestrado comigo, inclusive, hoje faz a bioinfo lá com a gente. E o Lucas Lorenzon, ele faz a parte de bancada. E aí eu vou contar um pouco de genômica e depois eu falo um pouco o que a gente faz também. O que a gente faz numa startup de genômica e bioinformática aqui em Ribeirão Preto, no Supera Park. E aí, um ponto bem importante para a gente levar em consideração é isso aqui. Eu gosto de trazer essa notícia, que circulou algum tempo atrás aqui. O Brasil sofreu um apagão em dados genômicos de Covid, então não vou falar sobre Covid aqui, tá? Muito. Mas isso mostra uma certa limitação tecnológica que nós temos hoje no Brasil, tanto em nível de infraestrutura como em nível de recursos humanos qualificados para analisar dados genômicos. Hoje é um desafio você contratar pessoas qualificadas para trabalhar em bioinformática, e geralmente o mercado está pagando bons salários, excelentes salários para quem está dedicado a essa área. Né? A gente não paga bons salários, a gente escraviza as pessoas, não é tão bom o salário assim, mas as grandes empresas estão pagando um salário bem interessante, então existe um potencial muito grande para se trabalhar com genômica e bioinformática, seja aqui no Brasil, na América Latina ou em qualquer lugar do mundo.
E aí isso se dá por uma série de fatores. Uma delas, a câmera fica me perseguindo, coitada, a câmera vai ficar tentando me achar ali. Ela me perdeu, inclusive. Eu vou tentar ficar parado, senão a IA vai ficar doidinha ali. Né? Falei, mano, tá bom. Custo do sequenciamento. Isso aqui você deve conhecer, a lei de Moore, o que fala sobre a evolução dos transitores, etc. E aqui é o decaimento do custo de sequenciamento comparado, levando em consideração o genoma humano. Ou seja, a genômica ela evolui mais rápido do que esse tipo de computador. Já é uma coisa exponencial, todo mundo fala que evolução tecnológica, computador, etc. Bom, a genômica consegue evoluir mais rápido. Então, o custo de sequenciar ele cai de maneira vertiginosa. Se cai o custo e o dinheiro continua mais ou menos o mesmo, mais ou menos a inflação, isso quer dizer que a nossa capacidade de gerar dados genômicos ela aumenta de maneira exponencial. E isso gera um desafio, porque se eu gero muito volume de dados, eu preciso ter uma forma de conseguir analisar esses dados. E aí que vai entrar a bioinformática. E aí, falando um pouco de questão genômica, hoje se você pega um banco de dados qualquer, NCBI, vai para qualquer um deles, o volume de dados genômicos públicos disponível, ele dobra a cada mais ou menos 7 meses. Ou seja, se você começar um trabalho hoje e falar, eu vou pegar o banco de dados, vou baixar ele, vou trabalhar com toda a sequência que tem do NCBI, daqui para o início do ano que vem, você, até o carnaval, você vai ter dobrado todo aquele volume de informação. Então, é uma ciência que evolui muito rápido. Isso traz grandes desafios e grandes oportunidades também. Bom, e aí, só para falar um pouco sobre tendência tecnológica, eu trago aqui um grupo bem interessantes. Nos últimos 10 anos, tudo que eu vou colocar aqui se refere a uma década, tá? O custo de sequenciar o DNA, ele caiu mais de 100 mil vezes. Nada caiu tanto assim, né? Salvo a Bolsa de Valores, nosso salário, mas assim, nada consegue reduzir dessa forma. Então, sequenciar o DNA está 100 mil vezes mais barato do que há 10 anos atrás. Síntese de DNA, que também é importante para essas aplicações de biotecnologia, o custo reduziu em 100 vezes. A computação em nuvem, pelo menos 1000 vezes nos últimos 10 anos, ou seja, você fazer trabalho usando plataforma em nuvem, o custo reduziu muito. Isso vai ser importante, porque para poder trabalhar com esse volume de dados, mas veja que não está na mesma ordem de magnitude ainda, a gente vai ter que trabalhar com uma infraestrutura que não seja um servidor físico, um monolito. E robôs de laboratório, para você conseguir automatizar o processo, caiu mais de 30 vezes o custo. O que isso quer dizer? E também você consegue automatizar um laboratório para gerar sequência de DNA, e aí depois você tem que ver como você vai analisar isso. Então, hoje, a genômica e a bioinformática, elas estão na convergência de tecnologias. Computação em nuvem, a própria genômica, a automatização e assim vai. Então, nós vivemos em um momento de convergência e isso gera o boom que nós conseguimos observar hoje. Isso leva ao seguinte, se nós olharmos todas as ciências de Big Data, o pessoal fala, agora vai ter o hackathon da NASA, astronomia é uma ciência de Big Data, o YouTube gera um volume massivo de vídeos, todo mundo sobe algum vídeo para o YouTube, se bem que eu acho que se colocar aqui o TikTok já deve estar chegando perto também. Isso aqui é o volume de dados que se espera gerar para 2025, por ano, numa escala aqui de penta a exabyte. O segundo colocado vai ser o YouTube, com aproximadamente de 1 a 2 exabytes por ano de volume de dados. A genômica, para 2025, deve gerar algo em torno de 2 a 40 exabytes, ou seja, 20 vezes, até 20 vezes mais do que o segundo colocado. Então, se a gente fala de desafio para trabalhar com Big Data em alguma área, a área onde vai ter o maior volume de dados vai ser a genômica. Isso gera, então, o quê? Uma oportunidade de mercado gigantesca para a gente. Inclusive, só o mercado de dados brutos genômicos, ou seja, só sequenciar, não estamos falando aqui de aplicação em saúde, diagnóstico molecular, a parte forense, o colega falou antes, etc. Só essa parte do mercado deve chegar a mais de 60 bilhões de dólares no mundo, e isso vai tangenciar desde saúde, agricultura, enfim, todo o aspecto da nossa vida. Então, trabalhar com esse volume de dados aqui representa uma oportunidade de trabalho de mercado muito interessante. E aí, só para mostrar um pouco o fluxo de trabalho, como é que é a genômica, você começa de uma amostra, aí pode ser o que for, pode ser no paciente, pode ser solo, você leva isso para o laboratório, você vai extrair DNA, vocês devem ter feito a parte de bioquímica aqui, vai fazer amplificação, geralmente eu trabalhar com DNA completo, então você vai para a parte de biblioteca, depois você tem uma parte de sequenciamento, você coloca numa máquina, faz o protocolo, isso vai gerar o volume de dado, e esse dado você tem que tratar. E aí você vai trabalhar isso ou no seu computador, que geralmente é inviável pelo volume que é gerado, ou você vai trabalhar em nuvem para poder, então, processar dado bruto,
gerar as tabelas, depois para toda a parte de análise de dados mais finos, estatística, etc. Tá certo? Então, são os 5 passos básicos de genômica. E aí a bioinformática justamente entra na última etapa, na parte final, que é o grande gargalo, que é o que eu faço com o dado que está sendo gerado. Uma corrida pequena de sequenciamento gera 300 GB de dado, uma corrida boa, padrão hospital, por exemplo, pode gerar ali uns 6 a 12 teras de dado em uma única corrida. Ou seja, o que eu faço com esse volume gigantesco de dado sendo gerado todos os dias? Bom, vamos entrar um pouquinho mais específico agora e falar sobre plataformas de sequenciamento. Tá? Quais são as máquinas, quais são as tendências que geram esse tipo de dado, sequenciamento de genoma? Aqui eu trago para vocês um quadro que a gente vai ter o volume de dados gerado em gigabases de DNA, numa escala log, tá? Então, bastante ampla aqui a escala. E aqui o tamanho da sequência que ela é lida pela máquina. Antigamente, quando vocês estavam nascendo mais ou menos, e eu estava fazendo IC, possivelmente, o padrão ouro de sequenciamento era um chamado sequenciamento Sanger. Ele era difícil, caro, etc. Ele gerava sequências até quase 1000 pares de base. Então, isso aqui era o sequenciamento chamado de primeira geração, até início do ano 2000. E a partir dos anos 2000, 2000 e pouquinho, começou a surgir uma série de plataformas que elas tinham o seguinte: elas conseguiam gerar um grande volume de dados, 1 GB, 10 GB, até 1 tera, bases de dado por corrida, porém com fragmentos menores, de 100, 200, 300 pares de base. Então, a gente perdeu um pouco a capacidade de sequenciar fragmentos longos, só que isso gerou uma massividade de dados. E é esse tipo de plataforma chamada de segunda geração. A partir daí, a Illumina, principalmente, e a Thermo chegaram com equipamentos bem interessantes que conseguiram, então, empurrar ao máximo e viabilizar o sequenciamento do genoma humano próximo de $1.000 por sequência, que é um custo muito baixo, tá? Então, esse é o tipo de plataforma que estava aqui, sempre com essa barreira de tamanho, um tamanho de fragmento menor do que o tamanho do que eu quero o Sanger, porém, com uma massividade de dados aqui, 6 a 7 vezes, 7 logs a mais de volume de dados sendo gerado. E aí, o de terceira geração, que é o que está agora no mercado, surgiram plataformas que conseguem superar essa barreira de tamanho que o Sanger tinha imposto, então de 1000 a 10.000 pares de base, inclusive o Oxford Nanopore, que é uma tecnologia bem interessante, chega até 1 mega de sequência por read, e, ao mesmo tempo, mantendo ali uma saída de alta massividade, grande volume de dado. Então, hoje, principalmente no mercado, nós temos a tecnologia de segunda e de terceira geração, que é o que permite gerar toda a aplicação que a gente vai ter depois na bioinformática, tá certo? Então, só para falar um pouco de plataformas. E aí, só comentando, os principais no mercado hoje são a própria Illumina, que massivamente deve ter algo entre 80% e 90% do mercado. Então, tudo que vocês verem, o pessoal lá no Astra, na Vaz, é o que usa de maneira corriqueira. A Thermo, o Ion Torrent da Thermo, ele também tem um espaço interessante, principalmente em pequenas clínicas, pequenos laboratórios que fazem diagnósticos mais pontuais, e as duas plataformas aqui de terceira geração, a PacBio e a Oxford Nanopore, que permite sequenciamentos mais longos para certos tipos de análise, para certos tipos de aplicações que são interessantes. Então, são os 4 tipos de sequenciadores no mercado. Quem quiser trabalhar com bioinformática, se já dominar a Illumina, já garante 90% de chance de ter de aplicações cobertas trabalhando com esse tipo de plataforma. Tá certo? E aí, só para ter uma ideia das máquinas, então, pegando a Illumina, que é o padrão hoje ouro do mercado, um sequenciador ele vai desde $20.000 nesse tipo de plataforma até algo próximo ali de 1 milhão, que é o que tem chegado hoje no mercado, NovaSeq. Então, para massividade, para genoma humano, genoma completo. E aí, cada laboratório, cada instituição vai ter um tipo de sequenciador, dependendo do seu budget, dependendo do seu orçamento, e dependendo do tipo de volume de dado que vai conseguir gerar para tipo de aplicação. Por exemplo, para micro-organismo, até de 7 a 20, a gente pode trabalhar 20 GB de dado, mas para a parte humana você tem que ir para o terabases de informação, porque o genoma humano ele é muito grande, você conseguir fazer uma análise sofisticada tem que ter um output muito longo. Então, e aí, mas digamos assim, a química básica, o mecanismo básico de sequenciamento nesse tipo de plataforma é sempre o mesmo, tá certo? Muitas sequências e sequências curtas. Bom, e aí, tendo essa base do sequenciamento, o que você vai fazer com isso? Você vai entrar na aplicação. Que tipo de aplicação a gente vai ter, então, com a genômica? Um exemplo é a metagenômica clínica, que seria o quê?
é utilizar um tipo de análise por sequenciamento para estudar, por exemplo, uma composição de microbiota. A microbiota nada mais é do que a coleção de micro-organismos que existe em um dado ambiente. Então, você vai ter ali bactérias, fungos, vírus, etc., que habitam. Um ambiente muito interessante é o trato gastrointestinal, que hoje, todo dia sai alguma notícia de alguma correlação forte entre disbiose, ou seja, um desbalanço na microbiota com algum tipo de doença. Então, a gente sabe hoje que a microbiota ela tem uma função muito importante na modulação da saúde humana. Então, existe um grande campo agora de estudo de microbiota. Então, aonde mais evoluiu nos últimos 10 a 15 anos foi na parte humana. Então, você tem, por exemplo, um indivíduo saudável, ele vai ter um perfil, cada barrinha dessa daqui é uma bactéria diferente, e a gente vê que indivíduos normais geralmente têm uma distribuição, tem uma alta diversidade, bem colorido ali, e eles são bem parecidos. E aí, quando você tem uma disbiose, um paciente, você começa a ter algum organismo que começa a ser majoritário e alguns que são perdidos, você perde funções metabólicas no teu intestino e isso começa a interferir com a tua saúde, com a tua imunidade. Então, hoje, se utiliza tanto métodos de análise para você ter esse perfil e poder mapear algum tipo de disbiose, como também métodos para fazer uma intervenção de microbiota para você conseguir transformar desse quadro para esse quadro. É o chamado metagenômica clínica. Além disso, existem várias outras análises, outras abordagens que permitem você estudar bactéria, fungo, parasitas, vírus, etc. E aí, seja por sequenciamento, usando uma sequência específica do DNA desse micro-organismo, ou seja, por um sequenciamento completo, a ideia é você utilizar essa plataforma para poder descobrir patógenos relacionados com quadros humanos. Por exemplo, o pessoal do Einstein desenvolveu uma técnica para usar o sequenciamento e mapear não somente a presença do genoma do Covid, como também outros fungos. Pode perguntar. Outro vírus. Professor, a gente tem uma dúvida aqui no chat, da Vitória. O microbioma é um assunto lindo, que eu adoro. Você tem algum estudo de interatoma ou de metaboloma? Ou estudo sobre o eixo intestino-cérebro? Tem muitos trabalhos sendo feitos. Se for a nossa pesquisa que ela está perguntando, a gente fez relacionado com lugares de infecção no hospital, então a gente tem vários estudos aqui no HC, mapeando fontes de contaminação no hospital, inclusive correlacionando isso com a infecção que teve, com o boom que teve de Covid, então a gente tem uns trabalhos nossos, mas hoje tem trabalho na literatura assim, de muitos grupos e muitas áreas, então você joga lá, entra no NCBI e coloca autismo, microbioma, vai sair uma porrada de trabalhos começando a correlacionar, obesidade, diabetes, joga uma doença e coloca a palavra microbioma e vai sair algum estudo investigando ou mostrando alguma correlação. Tá? Então, assim, todo dia sai uma notícia diferente. Inclusive, o que já está demonstrando agora é que muitas bactérias que estão no trato gastrointestinal produzem moléculas semelhantes a neurotransmissores. Então, elas realmente conseguem fazer uma modulação até o sistema nervoso com base no perfil de microbiota. Tá? Sabe aquela história de, nossa, você come aquele açúcar, você fica todo feliz? Qual é o mecanismo? Na verdade, é a bactéria que ficou feliz, jogou o neurotransmissor, você ficou doidão ali, nossa, super feliz, e aí você continua comendo doce e acaba com um pote de sorvete. Então, o mecanismo começa com uma bactéria que adora um sorvete e fica te alimentando, vai, acaba o sorvete, só mais um pouquinho, vai. Aí depois tem a outra que dá a ressaca do sorvete, enfim. Tudo isso está relacionado com esse eixo, mas tem muita coisa, tá? É muito vasto o campo. Bom, e aí tem as duas abordagens. Marcador específico, eu só quero olhar ou fungo ou bactéria, e uma abordagem genérica, cada uma aqui com seu desafio, cada uma com um curso, depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Hoje, no mercado, o que se utiliza mais é o tipo de abordagem por marcador, porque ela é mais barata, ela é mais direcionada. E quando você consegue precisa explorar propriedades mais abrangentes, você tem que ir para uma abordagem de sequenciamento completo, por exemplo. Tá certo? Então, esse é um tipo de aplicação na saúde humana. E aí, falando de trabalhos nossos, esse foi o primeiro que nós fizemos aqui, em Ribeirão, no HC, onde nós pegamos o genoma, pegamos várias bactérias que foram isoladas de pacientes no HC e fizemos o genoma completo e comparamos com o banco de dados. É uma coisa bem interessante. Quando a gente vai para o banco de dados, tem algumas bactérias, como E. coli, Klebsiella, que você tem milhares de genomas para você comparar. Mas aqui no HC tem uma interessante, deixa eu ver se eu acho ela aqui. A Morganella morgani, a Haustonia magnetolítica. Nós encontramos aqui duas bactérias, fizemos 2 genomas dessa bactéria,
e só existia no mundo 9 genomas descritos, ou seja, isso aqui é um patógeno isolado de paciente, num hospital aqui, um hospital praticamente universitário, e você está pegando um organismo que praticamente não se conhece nada, que só existam 9 genomas dessa bactéria no mundo feito, contra mais de 100 mil genomas de E. coli, por exemplo, quer dizer que existe um gap no nosso conhecimento que ele é gigantesco. A gente não sabe o que esses patógenos estão fazendo. Então, um dos trabalhos que nós fizemos foi utilizar esse tipo de abordagem, inclusive aqui o Felipe, um dos autores, o Felipe Marcelo, é da IBM, participou desse trabalho, foi o prato de ser dele, fazer análise de busca de gene de resistência de antibiótico nesses genomas. Então, para mostrar o potencial de você utilizar esse tipo de abordagem para poder estudar a relação com doença, por exemplo. E aí, só para mostrar o que você faz, como é que você faz essa análise? Você vai ter a amostra que vem do hospital, feita a extração de DNA, sequenciamento, gera sequência bruta, tá? Aí, bom, o que a máquina cospe é isso aqui, é a sequência bruta. O que a gente faz como bioinformata é usar uma série de ferramentas para limpeza, remoção de contaminante, sobreposição de reads, montagem de novo, aí você vem anotação com diferentes plataformas, busca de virulência. Cada nomezinho desse aqui em parênteses é uma ou mais ferramentas de bioinfo que a gente usa. Então, a vida do bioinformata não é simplesmente pegar uma pipeline, rodar uma coisa direcionada, senão usar uma constelação de ferramentas para poder explorar a diversidade desse dado. Tá? Então, é um projeto bem extenso, é esse tipo de abordagem, olha só, e a máquina cuspiu bem aqui. Daqui para cá, que é toda a parte científica, é na mão do bioinformata. Tá? Não é, a máquina já não responde por aí. E aí saem alguns parâmetros de tamanho, etc., mas isso aqui é mais para ficar colorido do que informativo. Mas o mais importante é um trabalho típico, o número de ferramentas que você usa num trabalho científico para poder fazer bioinformática. E eu vou falar agora, já a última parte da apresentação, sobre a questão de oportunidade no mercado. Como que nós, como empresa, inclusive, como grupo, que trabalha com genômica e bioinformática, vamos no mercado e aplicamos no dia a dia. Como é que você ganha dinheiro realmente com genômica e bioinformática? E aí eu vou trazer alguns exemplos. Como empresa, agora com a BioMyCell, nós estamos trabalhando principalmente na parte da agricultura. A agricultura no Brasil, vocês terem uma ideia, dispensa comentários, principalmente agora em época presidencial, né? Tem os detratores e os fãs da agricultura, mas enfim, praticamente um terço da economia, movimenta algo mais de 100 bilhões já de dólares por ano, e a gente tem um problema, que foi agravado, inclusive, hoje no Brasil, com a questão da guerra, que é a dependência de fertilizantes. Então, a produção brasileira agrícola, ela depende, o custo de fertilizantes e agroquímicos, ele chega até 30%. Só que no Brasil a gente tem um mercado muito interessante que vem surgindo agora, que é justamente o de bioinsumos. O que é isso? São produtos biológicos, bactérias, fungos e outros tipos de organismos, que eles conseguem substituir, em parte, fertilizantes e químicos. Então, você faz controle biológico, você consegue mobilizar nutrientes e assim vai. Então, é um mercado que vem crescendo fortemente no Brasil, já movimenta quase 2 bilhões de reais e cresce coisa de 40% ao ano, e ainda tem uma fatia pequena de mercado, ou seja, está crescendo muito bem. E como é que a gente acopla esse tipo de mercado, esse tipo de oportunidade? Para que eu consiga direcionar o uso de um biológico, eu preciso conhecer o solo que eu vou colocar. Eu preciso conhecer a microbiota, o microbioma desse solo. E é aí que a gente entra, tentando entender a dinâmica do solo em função de micro-organismo para poder usar essa informação para direcionar o uso desses biológicos. E aí vem toda uma parafernália de análise de solo, bioinformática, para poder conseguir entregar esse tipo de solução. E aí, falando um pouco de solo, o solo é uma coisa linda, super complexa, ele tem uma série de interações para que uma coisa tão simples, né, como uma semente sair dali e virar uma plantinha, você tem toda a interação, clima, nutrientes, micro-organismos, etc., que vai precisar acontecer para você ter um bom desempenho dessa planta. Então, o que a gente consegue fazer hoje com a tecnologia é entender essa dinâmica e manipular esse ecossistema para conseguir aumentar rendimento, para conseguir evitar pragas, etc. E aí o solo ele tem, então, um complexo de interações, seja ela com outros animais, com micro-organismo, com questões físico-químicas do próprio solo, com o próprio ambiente, e toda essa informação é um sistema altamente complexo, que quanto mais eu consigo entendê-lo, melhor eu consigo gerar soluções para aumentar a produtividade no campo, por exemplo. Bom, e aí o que a gente faz então? Nós traçamos como missão nossa
acelerar a bioeconomia no Brasil, e com a ferramenta que a gente vai fazer isso? Usando a genômica. É isso que a gente tem feito hoje como empresa. E aí a missão central é usar ou levar uma microbiologia inteligente para cada pedaço de terra cultivada no Brasil. Então é uma missão gigantesca, mas é hoje isso que a gente tenta fazer na Bamacel. O que a gente faz, então, de diferente? Bom, se a gente pega a empresa de genômica hoje no Brasil, grande parte trabalha até aqui. Ela tem um laboratório, gera aquele dado bruto. Lembra que eu mostrei no artigo lá? Gera um dado bruto, e aí o pesquisador, empresa, cliente tem que se virar. A nossa proposta hoje na Bamacel é justamente trabalhar com toda a parte de bioinfo. Então, a gente consegue cobrir de ponta a ponta. Por isso que a nossa principal fonte de contratação hoje, no nosso roadmap de contratação, não são pessoas de laboratório, são bioinformatas. Assim que se alguém está trilhando aqui esse caminho de bioinformata, por favor, fica de olho nas vagas que tem com a gente. Porque aí você consegue fazer, então, uma solução completa. O cliente pega a amostra, manda pelo correio, a gente faz a análise no laboratório, joga para a nuvem, roda toda a parafernália de análises, e aí depois, no final, consegue entregar isso num aplicativo, em algum tipo interativo, para a pessoa ter uma informação mais precisa do que está acontecendo com aquela amostra. Nesses poucos meses que nós estamos, então, no mercado, já temos clientes aqui em todo o Brasil, então a gente está recebendo amostra tanto de solo como de outros tipos de material. Isso concentra tudo aqui em Ribeirão e a gente faz análise e depois devolve para o cliente aquela análise já completa com a bioinformática incluída. E aí o que eu vou mostrar para vocês é que tipo de análise você consegue fazer com essa genômica e bioinformática. Então vamos pegar esses dois casos aqui. Isso aqui, pessoal, são biofábricas que produzem aqueles componentes biológicos para colocar no solo e substituir fertilizantes. Aí tem dois modelos. Uma biofábrica que ela é fechada, controlado, isso aqui não é uma cervejaria não, tá? Parece, o princípio é o mesmo. É um tanque, uma dorna gigante, você joga ali um substrato, joga o micro-organismo, ele vai crescer, depois você invasa isso e manda para o campo para colocar na terra. Esse tipo de estrutura está sujeita à contaminação. Então, essa empresa, por exemplo, manda para a gente a amostra, a gente recebe no laboratório, faz extração do DNA, faz o sequenciamento e mostra a microbiota desse processo. Nesse caso aqui é controlado, olha só, até 90% do que está surgindo nesses containers aqui é o bacilo que eles estão produzindo, o único organismo que interessa para eles. Mas eles têm 10% de contaminantes, que são outras bactérias, que não deveria estar ali. Então, com uma análise genômica para identificar a microbiota que está ali presente, você consegue, então, descobrir quais são os contaminantes e falar para a empresa, olha, se você eliminar esse contaminante bem aqui, você consegue ter um rendimento de até 10% mais na tua produção. Isso, para uma empresa, se reveste em lucro, porque eram 10% que ele estava perdendo no processo, que agora ele pode conseguir recuperar. Por outro lado, existe agora empresas que elas produzem o biológico delas na fazenda. Então, é tipo uma caixa d'água, eles cultivam ali com algum substrato de baixo valor de mercado, jogam a bactéria, cultivam e depois jogam na terra para poder aumentar a fertilidade do solo. Aí tinha esse produtor aqui, o Rodolfo, no Paraná, e ele estava com esse problema, que às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Aí ele mandou várias amostras que a gente mostrou para ele. Olha, só 10% do que ele estava produzindo era o bacilos dele, todo o resto era contaminante. Como é que ele consegue ver isso? Uma análise de microbiota, extração de DNA, sequenciamento, pega o perfil e mostra para ele. Ou seja, ele está perdendo de 90% a 99% do produto dele por contaminação. Então, é uma forma de, com tecnologia, você conseguir dar uma análise eficiente para um cliente e ele, com base nisso, agora melhorar o processo dele. Então, olha o potencial de mercado ali. Bom, outros clientes, por exemplo, o César aqui em Goiás, ele faz tratamento de semente. A semente, você faz um tratamento químico nela para evitar que o fungo colonize na hora que você coloca isso na terra, aquele fungo prolifera. Então, existem vários tratamentos. E aí esse cliente queria analisar se realmente o tratamento dele funcionava para reduzir a presença de patógenos. Nós fizemos análise do microbioma e o que nós encontramos? Que na semente não tratada, ele chegava a ter até 40% de fusário. Fusário é uma praga, é horrível para o campo. Ele cresce e ele acaba com a plantação. Nesse tratamento dele, o fusário caiu para 10%, nesse daqui ele caiu para 20%. Então, mostrando que o método 1 que ele utilizou é o mais efetivo. Como nós fizemos isso? Extração de DNA a partir da semente, sequenciamento da microbiota, manda o perfil para o cliente e fala, olha, o fusário, que é o problema, conseguiu ser reduzido aqui. Então, você consegue fazer isso com esse tipo de abordagem.
Um outro exemplo, a Eliana, trabalha numa empresa, uma das maiores empresas aqui no Brasil de biológico, eles têm cerca de 30% do mercado nacional, e aí eles fizeram um estudo que eles queriam achar qual era o biológico mais adequado, dentre vários, para a soja. Soja, vocês sabem que é um mercado super importante para o Brasil. Então, eles fizeram uma série de coletas ao longo do tempo do processo aqui e mandaram para a gente. Nós fizemos toda a microbiota e nós conseguimos ver qual era o perfil, né, em uma super loja aqui, mais de 3.000 hectares, para ver qual era o perfil de micro-organismo, qual era a dinâmica, se os micro-organismos realmente influenciavam na dinâmica dos fungos, na bactéria influenciava no fungo, e assim vai. Então, aqui um estudo massivo, esse foi o nosso maior trabalho até hoje, também nosso maior cliente, de tentar entender a dinâmica de micro-organismos a partir de uma análise de microbioma. Então, aqui um número gigantesco de amostras para você conseguir ter esse tipo de dinâmica. E, novamente, isso aqui tem valor agregado, porque sabendo esse perfil de microbioma, você consegue, então, agora direcionar a aplicação de um biológico para aquele campo e aumentar a produtividade. 20 minutos? Falta tudo isso? Nossa, não tenho tudo isso, não. Estou acabando já. Bom, outro tipo de aplicação, o pessoal aqui de Jaboticabal, trabalhando com microbioma e nutrição animal, então eles estão fazendo alguns estudos para encontrar qual é o melhor tipo de ração para conseguir reduzir gases do efeito estufa. Animal de produção, se eu não me engano, corresponde a cerca de 10% da emissão de gases de efeito estufa, então é bem significativo, e também para melhorar o rendimento, aumentar a engorda, etc. O que eles fazem? Coletam ali material fecal e mandam para a gente, nós fazemos então um perfil de microbioma para poder decifrar qual é o melhor tipo de ração. Você tem uma pergunta? Não. Nossa, tá só não. Tá. Viu o dedinho ali, chega uma pergunta. Qual é o melhor tipo de ração que consegue modular essa comunidade de micro-organismos e assim chegar no efeito que eles querem, reduzir as bactérias metanogênicas e aumentar as que conseguem mobilizar o nutriente para o animal. Então, também um tipo de aplicação que a gente está fazendo aqui para universidades e empresas aqui da região. E aí, nesse pouco tempo que nós estamos, então, o que é a Bamacell? Laboratório, sequenciamento, com toda a parte de bioinfo, imagina que isso aqui é o Luquinhas, por exemplo, ali, rodando as pipelines dele na nuvem, e para conseguir entregar esse tipo de análise ponta a ponta. O cliente manda uma amostra, essa amostra, então, no final, vira um resultado, um laudo, vira algo interativo, e hoje nós já temos clientes, inclusive a nossa original aqui, a USP, mas enfim, Embrapa, Butantan, vários tipos de clientes que já utilizam esse tipo de serviço com a gente. Por quê? Qual é o grande diferencial? Por que a Bamacell é diferente? Porque o nosso grande foco é isso aqui, olha, é a inteligência de conseguir fazer a bioinformática. Qualquer empresa consegue colocar uma máquina, rodar e cuspir dado bruto para alguém analisar. Agora, você ter uma equipe qualificada realmente para conseguir entregar uma análise e a informação e a inteligência, então você tem agora uma empresa que entrega inteligência, ela não entrega dados. É bem diferente isso. Então, esse é o tipo de proposta que a gente traz. Bom, e aí falando um pouco da equipe, estou acabando já, não vou precisar dos 20 minutos todos, tá? Então 5 já era suficiente. Então esse é o time de fundadores aqui, então eu já falei, né? Fiquei aqui um tempo na USP, a Estela é minha cofundadora, atualmente CEO, eu fico no cargo de CTO, fico basicamente com a equipe dos bioinformatas. Temos aqui alguém, o nosso Murilo Prime, né? Não é um Transform, é o primeiro IBM, ele também começou como advisor, mas hoje já é um cofundador, então junto com a Estela e comigo, somos os três fundadores da Bamacell. E você já deve conhecer, mas é o CEO fundador na Varsomics, trabalha ali no Einstein, foi da primeira turma da informática biomédica. E no início do ano tivemos também o investimento anjo, representado aqui pelo Gustavo Gernaldi, da Testify Inside Diagnósticos. É uma empresa que foi a que mais fez testes de Covid na cidade de São Paulo. Então, tem uma super infraestrutura, tem um parque gigantesco de equipamentos, e eles se empolgaram com o fato de que a Bamacell estava focada na análise de dados. Então, a gente consegue auxiliá-los também em gerar novas plataformas de análise para conseguir encaixar na dinâmica deles. Então, esse é o time principal, o time gerencial da Bamacell. E aí, com isso, eu deixo simplesmente o meu muito obrigado, fico aberto para perguntas e, precisando do contato, estamos à disposição. Obrigado novamente. Bom, professor, eu queria agradecer novamente, senhor, pela oportunidade de a gente estar aqui também, né, ouvir sobre. E eu queria dizer também, peraí, só um pouquinho, queria dizer também que para a gente que foi seu aluno, ver que a sua empresa cresceu tanto, é muito legal.
eu me sinto até mais motivada de terminar a graduação, né? Então é isso. Obrigado. Você quer fazer uma pergunta? Sim, tô indo aí. Inclusive, pessoal, eu trouxe o cartãozinho aqui para quem quiser, tá? Quiser pedir um estágio um dia desse, fazer TCC também. Luquinhas é estagiário e TCC na Bamacel, então tem essa pegada pesquisa ainda também. Então, professor, meu nome é Carlos e no comecinho da palestra você falou um pouco sobre aquele gráfico lá com a lei de Moore e tudo mais, e uma coisa ficou me preocupando. Quer dizer, então, com esse crescimento da genômica em relação ao crescimento da tecnologia da computação, que a gente está diante do iminente, quase inevitável crise de armazenamento desses dados? Exatamente, exatamente. Você foi super perspicaz na pergunta. Tem um relatório do governo britânico muito bom, depois se alguém quiser eu posso mandar por e-mail. Eles trazem os grandes gargalos para a genômica dos próximos 10 a 20 anos, e esse é um deles. Porque você cresce tanto que assim, o pessoal fala, qual o tamanho do Facebook, qual o tamanho do YouTube, TikTok? Cara, isso não é nada. Tipo assim, o tamanho deles, o servidor para TikTok é fichinha comparado ao que a gente vai precisar para a genômica. Então, existe uma preocupação muito grande, existe um gargalo, e principalmente, você falar de transferência de dado. Você pega hoje, por exemplo, quanto tempo você demora para transferir, sei lá, 6 penta de dados de um local, jogar para a nuvem e fazer. É inviável, você precisa de uma estrutura de conexão muito além. Então, hoje tem muita pesquisa em como que eu consigo compactar esse dado, porque no dado bruto, no dado binário, como é que eu consigo, talvez, compactá-lo melhor para conseguir armazenar de maneira mais eficiente, tipo de estrutura para você conseguir também fazer uma transferência de dados mais rápido, porque senão você mata uma rede. Por exemplo, Murilo, quando ele criou a VAS lá no Einstein, eles tiveram que reinventar toda a infraestrutura de intranet, porque não tinha como, o sequenciador ligava, caía a internet no hospital, basicamente. Então, existe um campo muito promissor para quem é muito hard tech de querer desenvolver, mas a gente está na iminência de um colapso. Uma das soluções, mas é um pouco mais caro, é meio que você usar o dado, guardar o DNA e descartar o dado. Se você precisar dele de novo, você tem que ressequenciar, porque vai ser inviável você fazer ele uma vez e mantê-lo e virar aquela bola de neve. Então, a solução meio que imediata tá bom, a gente vai entender isso como um custo operacional. Eu vou gerar esse volume de dado massivo, eu vou analisar, fica só com as tabelas das contagens, vou descartar do bruto. Se no futuro eu precisar voltar, eu tenho que ressequenciar, porque eu não tenho capacidade de armazenamento. E aí vem esse outro ponto, que é o interessante. A Google, a Amazon e vários, eles estão investindo em tecnologia que é fazer backup de servidor. Sabe quando cai aquele raio no data center e perde não sei quantos? Lá, tantos usuários foram comprometidos. De você fazer armazenamento de longo prazo com DNA. Você sintetiza a informação na forma de DNA e o DNA ele tem o maior poder de compressão de dado por milímetro quadrado, assim, nada se compara. Então, para coisas assim, informação que você precisa guardar de longo prazo, ter um backup, essas empresas estão investindo nisso, em desenvolver tecnologia, você sintetizar o DNA, guarda aquele DNA, alguém manja de nuvem, já viu o AWS, o Deep Glacial? Vocês já viram falar? É um tipo de armazenamento na AWS que demora 14 dias para você recuperar o dado. Você guarda lá, é baratíssimo o giga, só que se você fala, preciso desse dado, vai demorar 2 semanas para eles te darem, porque eles guardam assim, não sei como eles guardam. Então, esse tipo de pegada é isso, você pode ter um Deep Glacial, guardar como DNA, e ele fala, olha, está guardado, nunca você vai perder, só que se você quiser recuperar o dado, vai demorar tipo 1 mês, que é o tempo de ressequenciar, remontar e mandar. Então, tem as duas vertentes ali. Um muito bom comentário. Mais perguntas? Estou. Super estilista, desenhou o cartão. Oi? Eu queria fazer estágio com o senhor no YouTube. Opa! Dá para fazer, ó. O Luquinha fala, ele fala da sofrência que é. Bom, não falei, mas, por exemplo, o trabalho do Luquinhas eu falo Luquinhas, tá? Mas é o Lucas Guedes Pádua. É justamente... Olha aí.
Vai marcando aí. O trabalho dele é a aplicação de machine learning para fazer predição com base em microbiota. Então, é um passo além. Gerar microbiota, transformar numa tabela, beleza, mas como é que eu consigo transformar isso em inteligência e fazer modelo preditivo? Então, o TCC dele, que ele tem que acabar até o final do ano, né, Luquinhas? É justamente fazer predição de padrão de doença com base em microbiota. Tá bombando, tá fazendo Julia, ele não gosta de Python, ele faz em Julia, por algum motivo, que a gente não sabe ainda, mas é um projeto bem interessante, que no futuro pode virar uma grande aplicação, porque dando certo, você consegue colocar isso como uma aplicação médica. Já pensou, faz um perfil de microbiota, vê a disbiose e fala, olha, potencial de tal doença, diabetes, obesidade, qual é? Diabetes, obesidade... Acho que era mais 5 ou 6 doentes, né? Então, assim, aí no momento que você tem o Big Data, aí você começa a ir para o IA. Então, é bem interessante. Rapaz, tem muita proposta de estágio, legal. Mais perguntas, pessoal? Quer vir aqui fazer a propaganda, Luquinhas? Garoto propaganda. Só um comentário aqui, aproveitando a próxima palestra, está aqui o escritório Bonilha e Freitas, nosso querido parceiro, Alexandre Bonilha, é também um dos nossos investidores na BuyMyCell, desde o primeiro slide, né, Alexandre? Você lembra? A BuyMyCell era um slide assim, olha, a gente vai fazer isso. Eu falei, vai chamar a gente de doido. Ele falou, não, vamos ver o que é. E hoje está aqui, vai falar um pouco da gente também. Mas nosso super parceiraço, é o maior escritório de startups, Ribeirão e região, possivelmente. Se não for de São Paulo. Certo? Pessoal, muito obrigado. Força, sucesso com o curso. É um curso excelente. Sobrevivam, façam coisa muito legal. E quem for para a bioinformática, por favor, dá um toque, manda um e-mail, fica no radar, porque no futuro imediato e não tão imediato, mas sempre tem nosso ponto principal de contratação, né? O Luquinhas sabe disso. Eu não vou falar isso para ele, que ele vai ficar muito inflado, ele vai querer renegociar os termos do contrato dele. Mas, assim, o fato de estar em Ribeirão é muito bom por isso, por ter acesso a um curso desse, formação de recurso humano qualificado, e a gente tem muito interesse em colocar isso no mercado e depois deslanchar isso para muitas aplicações, tá certo? Então, fiquem no radar, pessoal. Muito obrigado e sucesso.